Olá, caros ouvintes, e bem-vindos a mais uma narração. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com qualquer pessoa ou grupo que você conheça que possa se interessar pelo canal. Nós já batemos a meta dos 100 inscritos, mas eu quero que a gente continue crescendo cada vez mais para eu poder trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E quero agradecer também, é claro, aos nossos apoiadores que vocês estão vendo aqui na tela. Muito obrigado, vocês ajudam muito no meu trabalho aqui. E caso você queira se juntar a eles, nós temos tanto um Pix quanto um Apoia-se do canal, onde você pode receber narrações antecipadas e outros benefícios pela sua contribuição. Mas se você não puder, só deixa o seu like, deixa um comentário aí e compartilha o vídeo, que isso já ajuda muito o canal. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Overlord, volume 6, Os Homens do Reino, parte 2, capítulo 6, Início do distúrbio na capital real, parte 1. Terceiro dia do mês do Baixo Fogo, nono mês do ano, 17h44. A porta da sala de hóspedes se abriu devagar. Suas dobradiças eram regularmente lubrificadas e deveriam ter se aberto suavemente, mas por alguma razão o movimento das portas parecia anormalmente lento e pesado, como se a porta estivesse lutando contra um diferencial de pressão entre o ar do lado de dentro e o ar do lado de fora da sala. Era como se a velocidade estivesse sincronizada com os sentimentos de Sebas. Se a porta realmente conseguisse ler seu coração, então Sebas desejaria que ela nem mesmo conseguisse abrir. No entanto, ela se abriu, revelando o interior da sala de hóspedes aos olhos de Sebas. A sala era a mesma de sempre, mas ao contrário de como costumava ser, havia agora 4 seres heteromórficos o esperando. Um deles era um guerreiro de azul claro. Ele emitia uma aura congelante e segurava uma alabarda platinada. Ele estava imóvel como uma estátua. Um era um demônio. Não havia como dizer quais esquemas se escondiam debaixo de suas feições de escárnio. E então havia um anjo na forma de feto. A criatura estava apoiada nos braços do demônio. E por fim... Por favor, perdoe meu atraso. Lamento profundamente tê-lo mantido esperando. Usando sua força de vontade, Sebas anulou o tremor em sua voz, e então se curvou respeitosamente ao ser ímpar sentado na sala, como se o estivesse adorando. Sebas era o mordomo e o chefe dos criados. Ele ocupava uma posição próxima ao topo da hierarquia de Nazarick. E apenas uma pessoa poderia fazer Sebas se curvar com medo e admiração. Não poderia haver outro. Essa entidade era um dos 41 seres supremos que infligia uma fidelidade que não podia ser contestada. Ainzon-Gon. Essa entidade suprema de poder absoluto também era o governante da grande tumba de Nazarick. Ao seu lado, o cajado de Ainzon-Gon emanava uma aura negra. Pontos de luz vermelha bruxuleantes tremeluziam preguiçosamente dentro das órbitas ocas de seu crânio. Mesmo de sua posição curvada, Sebas podia sentir aquelas luzes medindo da cabeça aos pés. O movimento do ar lhe dizia que Ainz tinha acenado expansivamente, de uma forma bem descontraída. Não tem problema, Sebas. A culpa é minha, já que não comuniquei minha chegada de maneira oportuna. Mas vamos dispensar as gentilezas. Como você vai falar comigo se ficar aí de cabeça baixa? Eu permito que entre. Sim, meu senhor. A cabeça de Sebas ainda estava abaixada quando ele respondeu àquela voz solene. Ele olhou para cima e em seguida deu um passo à frente, um rastro gelado descendo por sua espinha. Isso porque seus sentidos afiados lhe alertaram da hostilidade cuidadosamente suprimida no ar, como se tivesse uma grande intenção assassina ao seu redor. Ele lentamente moveu seu olhar. Os 2 guardiões diante dele não pareciam prestar muita atenção a Sebas. No entanto, isso só seria do ponto de vista de uma pessoa normal. Sebas estava amplamente ciente disso. Não havia nenhum traço de amizade na tensa atmosfera da sala. Na verdade, era o sentimento muito oposto. Sua cautela não era algo que se mostraria a um aliado. Sebas entendia por que eles se sentiam assim. Ele sentiu uma pressão pesada sobre ele e teve medo de que todos ouvissem os batimentos de seu coração. Eu acho que você deveria parar bem aí. A voz calma de Demiurgo cortou o silêncio e parou Sebas imediatamente no lugar onde ele estava.
Sebas ainda estava um pouco distante de seu mestre. Não era longe ao ponto de atrapalhar uma conversa, e quando se considerava as dimensões da sala e o fato de que ele estava se encontrando com o superior, era uma distância bastante apropriada. No entanto, em circunstâncias normais, Ais consideraria Sebas muito longe e iria lhe pedir para se aproximar. Só que dessa vez, Ainz não disse isso. Essa sensação de isolamento pressionou Sebas até o ponto de que ele não conseguia mais respirar. Ao mesmo tempo, essa distância era o alcance ideal para Cocytus, o guerreiro, lançar um ataque. Isso também era outra fonte de tensão para ele. Incidentalmente, Solution entrou na sala com Sebas, mas ela estava de pé junto à porta, aguardando ordens. Então... Ainz estalou seus dedos ossudos, mas a maneira como ele tinha feito isso não era aparente. Uma pergunta para você, Sebas. Preciso explicar o porquê de eu estar aqui? Só poderia haver uma razão para isso. A situação atual deixava isso bem claro. Não há necessidade. Ótimo. Então espero que me responda sem enrolações e com suas próprias palavras, Sebas. Eu não recebi um relatório seu a respeito disso, mas é verdade que recentemente você pegou um adorável animalzinho de estimação? Foi como Sebas pensou. As costas de Sebas pareciam ter sido empaladas por várias estacas de gelo. Então ele percebeu que não havia respondido à pergunta de seu mestre. Ele então respondeu apressadamente. Sim, senhor. Você demorou para responder, Sebas. Deixe-me perguntar de novo. É verdade que recentemente você pegou um adorável animalzinho de estimação e decidiu cuidar? Sim, eu peguei um animal de estimação. Muito bom. Então poderia me explicar o motivo de não ter relatado esse assunto para mim? Sim, senhor. Os ombros de Sebas estremeceram e ele olhou para o chão. O que ele poderia dizer para evitar que a situação se desenvolvesse da pior maneira possível? Ainz se recostou em seu assento enquanto observava o silencioso Sebas. O rangido ao fazê-lo soava excepcionalmente alto nos confins da sala. Qual o problema, Sebas? Parece que está suando muito. Quer um lenço emprestado? Com um grande floreio, Ainz fez surgir um lenço branco puro do nada. Ele o segurou entre os dedos indicador e médio e o jogou para Sebas. O lenço desdobrou-se e expandiu-se no ar, pousando suavemente no chão. Você tem permissão para usá-lo? Sim, obrigado, meu mestre. Sebas deu um passo em direção a Ainz e pegou o lenço. E então ficou paralisado. Não se preocupe, esse lenço não está manchado com o sangue do seu animalzinho. Eu simplesmente senti que era desagradável que você ficasse coberto de suor. Sim. Por favor, perdoe-me por mostrar algo tão vergonhoso assim, Ainz-sama. Sebas abriu o lenço e enxugou o suor frio que cobria sua testa. O lenço absorveu uma quantidade tão grande de umidade que sua transparência até mudou. Então, vamos voltar ao assunto, Sebas. Quando lhe mandei para a capital real, creio que ordenei que registrasse qualquer ocorrência, seja ela grande ou pequena, com detalhes concisos e enviasse para Nazarick. Afinal, os dados analisados por apenas uma pessoa podem não qualificar corretamente a informação coletada. Sendo sincero, duvido que você tenha omitido um único detalhe ao enviar seus relatórios. Estou correto? Sim, é como o senhor diz. Então, Demiurgo, permita-me lhe fazer uma pergunta só para confirmar algo. Afinal, você leu os relatórios de Sebas também. Os relatórios mencionaram algum adorável animalzinho de estimação? Não, Ainz-sama. Eu os li várias vezes, mas não vi nada relacionado a esse assunto. Excelente. Então vamos usar esse ponto como uma premissa para minha próxima pergunta. Sebas, por que você não enviou um relatório sobre esse assunto? Eu gostaria de perguntar o porquê desconsiderou uma ordem minha. A palavra de Ainz Ongol não é suficiente para guiar suas ações? Aquelas palavras sacudiram o ar da sala. Sebas respondeu apressadamente. Certamente não. Eu simplesmente acreditava que não havia necessidade de incomodá-lo com um relatório sobre um assunto tão pequeno, Ainz-sama. O silêncio tomou conta da sala. Sebas foi banhado em intenção assassina vindo de 4 fontes. Elas vinham de Cocytus, de Demiurgo, do anjo que Demiurgo segurava e de Solution. Todos os 4 atacariam Sebas imediatamente se assim o seu mestre os ordenasse.
Sebas não temia a morte. Seria sua maior alegria morrer por Nazarick. No entanto, o pensamento de ser executado como um traidor aterrorizava até mesmo o estoico Sebas. Isso porque não havia maior vergonha para aqueles criados pelos 41 seres supremos do que ser considerado como um traidor e subsequentemente ser eliminado. Depois de algum tempo e de muito suor ter escorrido na testa de Sebas, Ainz finalmente falou. Em outras palavras, tudo isso foi graças ao seu julgamento tolo. Estou correto? Sim, é como o senhor diz, Ainz-sama. Por favor, perdoe meu erro tolo. É aceitável. Acredito que eu entendo agora. Quando Sebas abaixou a cabeça em desculpas, a voz sem emoção de Ainz entrou em seus ouvidos. O fato de Ainz não ter ordenado uma execução sumária aliviou ligeiramente a tensão na sala. Entretanto, Sebas não conseguia relaxar. Antes que pudesse fazê-lo, Ainz disse algo que abalou o coração de Sebas. Solution, traga o animalzinho de estimação de Sebas. Entendido. A porta se fechou silenciosamente atrás de Solution enquanto ela se movia para cumprir suas ordens. Os sentidos aguçados de Sebas o informaram de que Solution estava se afastando da porta. Houve um gorgolejo audível quando Sebas engoliu em seco. Ainz, Cocytus, Demiurgo e aquele anjo estranho estavam aqui, um total de 4 seres heteromórficos. Claro, Demiurgo parecia vagamente humano, mas o mesmo não podia ser dito dos outros 3. E como nenhum deles parecia estar tentando esconder suas formas, será que isso significava que eles não se importavam se alguém os visse? Os habitantes de Nazarick tinham apenas um método para impedir a divulgação de segredos: matando quem os conhecesse. Se ele soubesse que isso aconteceria, a teria deixado ir mais cedo. Sebas mentalmente balançou a cabeça. Agora era tarde demais para pensar nisso. Logo, Sebas sentiu 2 pessoas se aproximando. Elas estavam se aproximando bem lentamente. O que eu devo fazer? Os olhos de Sebas se moveram e ele se focou no vazio. Assim que ela chegasse aqui, Sebas teria que fazer uma escolha, e só poderia haver uma resposta que ele pudesse dar. O olhar de Sebas foi em direção a Demiurgo, que o estava observando, e então para Ainz, e por fim ele olhou impotente para o chão. Houve batidas e a porta se abriu. Como esperado, havia 2 mulheres lá, Solution e Tsuari. Eu a trouxe. Sebas estava de costas para Tsuari, mas ele pôde ouvi-la ofegar ao entrar. Teria ela ficado chocada ao ver Demiurgo, um demônio em carne e osso? Será que ela foi abalada ao ver Cocytus, o gigantesco insectoide azul? Será que ela estava assustada com a visão daquele temível anjo em forma de feto? Ou estava aterrorizada por Ainz, o avatar da morte? Ou teria sido o conjunto de todos eles? O descontentamento dos guardiões se intensificou quando Tsuari apareceu. Isso porque, até certo ponto, Tsuari era a encarnação física dos pecados de Sebas. Parece que ela estava tremendo com a hostilidade dirigida a ela. A hostilidade dos guardiões, que eram facilmente os seres mais poderosos deste mundo, poderia instilar um terror primitivo nos corações dos fracos. Era surpreendente que Tsuari não tivesse começado a chorar ali e agora. Sebas não olhou para trás, mas ele podia claramente sentir o olhar de Tsuari fixo em suas costas. Sua coragem foi graças à presença do próprio Sebas. Demiurgo, Cocytus, contenham-se. Aprendam com um bom exemplo de vítima. Quando a voz solene de Ainz ecoou pela sala, houve uma mudança no clima. Não, seria melhor dizer que a hostilidade dirigida a Tsuari havia desaparecido. Depois de repreender os 2 guardiões, Ainz lentamente estendeu a mão esquerda para Tsuari. Então virou a palma da mão para cima e a chamou com um gesto. Entre, humana, o animal de estimação que Sebas pegou, Tsuari. Como se controlada por essas palavras, Tsuari deu um passo seguido do outro em pernas trêmulas. Você não escolheu fugir. Isso mostra coragem. Ou foi Solution que lhe disse alguma coisa? Ela disse que o destino de Sebas estava em suas mãos por acaso? Tsuari estava trêmula demais para responder. Sebas sentiu o olhar direcionado às suas costas ficar mais forte. O dito olhar expressava a força de vontade de Tsuari mais do que qualquer número de palavras poderia expressar.
Depois de entrar na sala, Tsuari caminhou até o lado de Sebas sem nenhuma hesitação. Coquiltos mudou de posição, se movendo para trás de Tsuari, aguardando ordens. Tsuari segurou o canto do casaco de Sebas e Sebas se lembrou por um instante de como ela se agarrou à roupa dele naquele beco. Ao mesmo tempo, ele estava cheio de arrependimento. Se ele tivesse lidado com as coisas de um jeito melhor, a situação não teria chegado a esse ponto. Demiurgo olhou friamente para Tsuari. No entanto, antes que ele pudesse terminar sua ordem, o som dos dedos de Ainz estalando soou. Demiurgo entendeu o significado por trás do gesto de seu mestre e não disse mais nada. Está bem, não dê importância a isso, Demiurgo. Como louvor pela coragem de me encarar sem fugir, eu perdoarei a grosseria que ela demonstrou para com o governante de Nazarick. Minhas sinceras desculpas. Ainz acenou com a cabeça magnanimamente ao pedido de desculpas de Demiurgo. Ah, sim. Ainz recostou-se no seu assento, fazendo com que ele rangesse. Permita-me me apresentar. Eu sou Ainz Oncom, o mestre de Sebas. Isso era um fato absoluto. Ainz Ongom, um dos 41 seres supremos, a grande entidade que controlava todos os aspectos da existência de Sebas, incluindo sua vida ou morte. Ser endereçado pelo mestre a quem ele devia a lealdade absoluta era o seu maior deleite. Porém, por alguma razão, a alegria de Sebas era menor do que de costume e apenas fez com que sua espinha se arrepiasse. Não foi por causa de Tsuari, pois ao ser abordado por seu mestre, Sebas quase se esqueceu de que ela existia. Havia um outro motivo para isso. Enquanto Sebas se ponderava a respeito, ambos os lados ainda estavam conversando. Eu sou... Está tudo bem, Tsuari. Eu sei um pouco sobre você e não tenho interesse em aprender mais. Fique aí e permaneça em silêncio. Logo saberá o porquê foi chamada aqui. Sim. Agora vejamos. Os pontos de luz vermelha nas órbitas dos olhos de Ainz mudaram de posição. Sebas, me responda mais uma coisa. Eu lhe disse para não atrair atenção com suas ações, correto? Sim. E apesar de minhas instruções claras, você se meteu em confusão por causa dessa mulherzinha insignificante. Ou eu entendi errado? Não, é exatamente como o senhor diz. Ser chamada de insignificante fez Tsuari estremecer, mas Sebas apenas respondeu à pergunta e não deu outra resposta. Quando você fez isso, você não pensou que estava ignorando as ordens que eu tinha dado? Sim. Minhas considerações limitadas o desagradaram, Ainz-sama. Vou refletir sobre meus pecados. Serei mais cuidadoso no futuro e não cometerei o mesmo erro nova. Está bem, então. O quê? Eu disse que está bem. Ainz se ajeitou no assento e mais uma vez o rangido foi ouvido. As pessoas não são perfeitas e errar é corriqueiro. Sebas, eu perdoarei este erro insignificante de sua parte. Obrigado, Ainz-sama. Muito obrigado. No entanto, os erros devem ser corrigidos com a morte. O ar da sala de repente ficou tenso e a temperatura pareceu ter diminuído vários graus. Não foi isso. Foi só Sebas que se sentia assim. Os outros habitantes de Nazarick permaneceram serenos e imóveis. Sebas engoliu em seco. O que seu mestre quis dizer com morte? No fundo, ele já sabia. Estava implícito em suas palavras. Os pensamentos de, assim como eu esperava, e eu espero que não, pesaram muito sobre Sebas, mas ainda assim ele perguntou: O que o senhor quer dizer? O que eu quero dizer é que espero que você elimine a fonte do seu erro para expurgar seus pecados. Como você pode ser um representante de Nazarick quando deixa a origem de seu erro imaculada? Você é o mordomo de Nazarick e aquele que está à frente de vários servos. Imagine só se não lidar com o assunto de forma adequada. Sebas exalou e então tomou outro fôlego. Mesmo quando confrontado com um poderoso inimigo, a respiração de Sebas permanecia calma e regular. No entanto, agora estava frenética, como um animalzinho indefeso que havia encontrado um predador. Sebas, você é um cão leal que obedece às ordens do mestre a quem exalta, ou você é um homem que acredita que somente sua vontade é justa? Eu não preciso de suas palavras. Mostre-me com suas ações.
Sebas fechou os olhos e depois os abriu novamente. Ele hesitou por somente um momento. Não, seria melhor dizer que ele passou um momento inteiro hesitando. Dessa vez, sua indecisão foi o suficiente para ganhar a ira palpável de Cocytus, Demiurgo e Solution, pessoas cuja lealdade ao Supremo era irrepreensível. Depois desse longo e interminável momento, Sebas finalmente tomou sua decisão. Sebas era um mordomo de Nazarick. Ele não era nada além disso. Sua insensata hesitação havia provocado essas consequências. Se ele tivesse implorado ao seu mestre antes, o resultado poderia ter sido diferente. Tudo isso era culpa dele. Um esplendor firme encheu os olhos de Sebas, que brilhavam como aço polido. Logo depois, ele se virou para Tsuari. A mão delicada agarrada a ele se soltou. Seus dedos tocaram brevemente o ar vazio, vacilando por um momento antes de caírem impotentes. Tsuari olhou para o rosto de Sebas. Ela provavelmente adivinhara a decisão que ele havia tomado. Ela sorriu e fechou os olhos. Não foi um olhar de desespero ou de medo. Ela já tinha aceitado o que aconteceria a seguir. Aceitado o seu destino com toda a graça de uma mártir. Os movimentos de Sebas não vacilaram. Seu coração há muito tempo já havia fincado as raízes no abismo. Em seu lugar estava um mordomo de aço que prometera sua fidelidade máxima a Nazarick. Sendo esse o caso, não havia razão para não obedecer à ordem absoluta dada pelo seu mestre. Ele baniu a confusão de seu coração e apenas a lealdade permaneceu. A mão de Sebas se fechou em um punho e ele fez seu golpe mirando na cabeça de Tsuari, procurando conceder-lhe a misericórdia de uma morte instantânea. E então, algo duro interceptou seu punho. O que está fazendo? Por que interfere? Algo havia bloqueado o punho de Sebas que deveria ter destruído o crânio de Tsuari. Cocytus estendeu a mão por trás de Tsuari, cujos olhos ainda estavam bem fechados, e deteve o punho de Sebas. Cocytus era um traidor, dado que ele havia bloqueado um ataque que o Supremo havia ordenado? E então, as dúvidas no coração de Sebas foram imediatamente respondidas. Acalme-se, Sebas. Sebas estava ansioso e cheio de dúvidas. Ele ainda estava prestes a desferir outro soco quando ouviu o pedido de Ainz. A força que canalizou em sua mão se dissipou em um instante. Seu mestre não havia censurado Cocytus ou repreendido, mas tinha dito somente a Sebas que parasse. Isso indicava que ele também havia providenciado a intromissão de Cocytus no soco de Sebas. Tudo isso havia sido planejado de antemão. O fato era que seu mestre queria verificar as intenções de Sebas. Tsuari abriu timidamente os olhos e viu que o desejo do carrasco por sua vida havia desaparecido há muito tempo. Agora que sua vida não estava mais em perigo, suas emoções feridas se romperam como uma represa. O corpo de Tsuari convulsionou com estremecimentos enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Ela quase desmaiou com o tremor de suas pernas, mas Sebas não estendeu a mão para apoiá-la. Não, ele não podia fazer isso. O que mais ele poderia fazer, agora que as coisas tinham chegado a isso? Que direito ele tinha, dado que ele havia guiado para tal destino? Ainz não prestou atenção ao medo de Tsuari e começou a abordar Cocytus. Cocytus, esse golpe pretendia tomar a vida dessa mulher? Sim, não há dúvidas de que seria a morte certa. Então eu declaro que a lealdade de Sebas não está mais em dúvida. Obrigado, Sebas. Sou indigno de vossas palavras. Sebas se curvou. Seu rosto estava imóvel. Demiurgo, alguma objeção? De forma alguma. Cocytus? Nenhuma. Vítima? Nenhuma objeção. Ótimo. Então vamos para a próxima questão. Ainz estalou os dedos e se levantou. Ele passou a mão regiamente pelo ar, fazendo com que seu manto pairasse. Graças aos esforços de Sebas e dos outros, sinto que reunimos informações suficientes. Não há razão para permanecer neste lugar. Vamos desocupar essa propriedade imediatamente e retornar a Nazarick. Sebas, vou deixar o destino dessa mulher em suas mãos. Como já verifiquei sua lealdade, não vou me opor ao que desejar fazer. Entretanto, não posso garantir a totalidade dos meus dizeres, pois algumas considerações devem ser feitas antes de liberá-la. Permitir que ela seja liberta e acabe expondo Nazarick por algum meio seria muito problemático. Não concorda, Demiurgo? É como o senhor diz. Embora haja inimigos desconhecidos, seria melhor não permitir que informações sobre nós mesmos se espalhem. E então, o que devemos fazer?
Não devemos ter certeza das coisas primeiro? Certamente, Sebas. Decidiremos o destino de Tsuari mais tarde. Eu preferiria que não envolvesse a morte, mas não posso garantir isso. Então, por favor, mantenha isso em mente. Sebas teve que lutar contra si mesmo para esconder sua surpresa de que Ainz, a mais alta autoridade em toda Nazarick, não poderia resolver instantaneamente a questão do que fazer com Tsuari. Ainz-sama, por acaso estamos nos retirando desta casa na capital real por causa do meu erro? Talvez sim, talvez não. Como eu disse agora, sinto que aprendemos o que havia para ser aprendido aqui. Não há mais ganhos em continuar. Este é um curso de ação mais seguro de acordo com meus cálculos. Demiurgo, levarei vítima comigo a Nazarick. Entregue-o para mim. Depois de pegar o anjo em forma de feto em seus braços, Ainz lançou uma magia. Teleporte maior. Ainz floreou sua capa de maneira exagerada e teatral enquanto lançava sua magia. Parecia um ator. E então ele foi engolido por uma esfera de escuridão que então desapareceu de fora para dentro, levando seu corpo consigo. Por um momento, Sebas olhou com cara de bobo para a saída exagerada de Ainz, que ele nunca tinha visto antes, mas de repente voltou a si. Com licença, ela parece um pouco cansada. Eu gostaria de levá-la de volta a seu quarto para descansar. Eu confio que não haverá problemas se eu a levar para lá, certo, Demiurgo? Certamente. Você tem direito a isso, Sebas. Um tênue sorriso diabólico apareceu no rosto de Demiurgo, e ele graciosamente apontou para a porta, como se dissesse para Sebas ir em frente. Mas gostaria de lembrá-lo que é possível que o Ainz-sama possa convocá-la mais uma vez, dadas as circunstâncias, e eu espero que esteja atento para isso. Sei que é redundante avisar, mas espero não perder tempo indo atrás de vocês em joguetes de gato e rato na capital real. Venha comigo. Tá. Tsuari respondeu com voz rouca enquanto seguia trêmula por trás de Sebas. Depois de sair da sala, o corredor ecoou com seus passos. Os dois caminharam em silêncio e logo chegaram à porta do quarto de Tsuari. Estava perto, mas a jornada parecia ter demorado muito tempo. Quando chegaram à porta, Sebas finalmente se decidiu e disse em um tom terno: Eu não vou me desculpar pelo que fiz. Sebas sentiu Tsuari tremer enquanto o seguia. Porém, o fato de meu mestre ter ordenado que eu me desfizesse de você foi minha culpa. Se eu tivesse lidado com o assunto de uma maneira melhor, não teria chegado a esse ponto. Sebas-sama. Eu sou um servo leal de Ainz-sama, um dos 41 seres supremos. Se eu passasse por isso novamente, faria exatamente a mesma coisa sem hesitar. Por isso eu espero que fique no mundo humano e encontre a felicidade nele. Tentarei buscar a aprovação do Ainz-sama. Ele pode modificar memórias. Ele pode apagar suas memórias desagradáveis depois disso. E eu espero que você viva uma vida plena. E quanto às minhas memórias do Senhor, Sebas-sama? Também pedirei para que sejam apagadas. Afinal, lembrar de mim não trará nada de bom. E o que seria bom para mim? Sebas sentiu a determinação na voz de Tsuari e se virou. A mulher diante de Sebas o olhou desafiadoramente. Embora seus olhos estivessem cheios de lágrimas, havia um brilho de algo inabalável neles. Sebas sentiu seu coração hesitar e pensou em como persuadi-la. Era verdade que Nazarick era um lugar maravilhoso e podia-se dizer que era uma terra abençoada pelos deuses, mas os únicos que pensavam dessa maneira eram Sebas e os outros seres que haviam sido criados pelos 41 seres supremos, assim como os vassalos da grande tumba de Nazarick. Sebas não achava que os seres humanos sem talentos ou poderes pudessem encontrar felicidade em tal lugar. Nem achava que esse domínio daria boas-vindas a formas de vida de baixo valor como seres humanos. De fato, ela não seria capaz de viver lá sem a proteção de seu mestre supremo. Portanto, Sebas respondeu: Eu quero que você encontre a felicidade no mundo humano. Eu já encontrei a felicidade, e é quando estou do seu lado, Sebas-sama. Por favor, me leve com o Senhor. Sebas achou Tsuari muito gananciosa quando ouviu sua declaração ferrenha. Você parece ter encontrado a felicidade em uma coisa pequena, mas é apenas um inferno abrandado, uma ilusão vinda do que antes entorpecia sua alma.
Tsuari tinha visto o pior que o mundo humano poderia oferecer, então apenas estava feliz por viver em um ambiente um pouquinho menos infeliz. Era só isso, mas Tsuari riu da observação de Sebas. Este lugar jamais será como um inferno. Estou mais que satisfeita, até tendo um emprego digno. Eu cresci em uma pequena vila e a vida lá era muito difícil. Por um momento, Tsuari olhou para algum lugar distante, e então se recuperou e olhou diretamente para Sebas. Nossos estômagos gritavam de fome, e por mais que trabalhássemos nos campos, o Lorde levava quase tudo e nos deixava com muito pouco para comer. Não éramos mais que brinquedos para o Lorde daquela terra. Eu chorava e gritava até não aguentar mais, mas ele só ria enquanto abusava de mim. Ele ria de mim. Ele... Entendi. O sorriso de Tsuari estava vazio quando Sebas a puxou, envolvendo-a em seus braços antes de gentilmente apoiar um braço sobre seus ombros trêmulos. Assim como antes, Sebas podia sentir as lágrimas de Tsuari desabando em sentimentos e encharcando suas roupas. O que ela tinha visto e vivido era algo comum a poucas pessoas. No entanto, para Tsuari, essa era a soma total da experiência humana. Sebas ficou reflexivo, mas o que ele deveria fazer? Não importava no que ele pensasse, havia apenas uma resposta, mas essa resposta irritaria seu mestre e até mesmo fazer com que ordenasse a morte de Tsuari. Você pode morrer. Se eu devo morrer, Sebas-sama, que seja pelas mãos da única pessoa que me mostrou bondade e gentileza naquele lugar, onde ninguém mais mostrou. Tsuari olhou para ele. O olhar em seu rosto ajudou Sebas a se decidir também. Tudo bem, Tsuari. Eu implorarei ao Ain-sama que me deixe levá-la a Nazarick. Obrigada. Ainda é muito cedo para me agradecer. Se eu implorar por isso, Ain-sama pode ordenar que eu a mate. Já estou preparada para isso. Claro. A tensão dos braços sobre seus ombros diminuiu, mas Tsuari não se moveu. Ela se agarrou firmemente às roupas de Sebas, olhando para ele com olhos úmidos. Parecia haver um olhar de expectativa naqueles olhos. Isso foi o que os instintos de Sebas lhe disseram, mas ele não sabia o que ela estava esperando. Ainda assim, ele lembrou que tinha que confirmar uma coisa primeiro. Apenas para confirmar, você não tem apego nenhum ao mundo humano? Não deseja voltar para sua casa? É claro, ser levada para Nazarick não significava estar completamente separada da sociedade humana. Isso porque ele não pretendia levar Tsuari como prisioneira. No entanto, essa possibilidade não poderia ser totalmente descartada. Eu gostaria de ver a minha irmãzinha novamente, mas mais do que isso, eu quero esquecer do meu passado. Compreendo. Então vá para o seu quarto. A Ain-sama já deve estar me aguardando. Sim. Tsuari soltou as roupas de Sebas e então colocou os braços em volta de seu pescoço. Tsuari não prestou atenção à inexpressividade externa de Sebas. Internamente ele ainda estava em conflito, e então ela ficou na ponta dos pés. E então os lábios de Tsuari encontraram os de Sebas. O momento de intimidade foi extremamente breve. Os lábios de Tsuari logo deixaram os dele. Sua barba faz cócegas. Tsuari disse, enquanto recuava, tocando seus lábios com os dedos de ambas as mãos. Foi a primeira vez que fiquei tão feliz com um beijo. Sebas não tinha nada a dizer. No entanto, Tsuari olhou atentamente para ele e então sorriu docemente, dizendo: Eu vou esperá-lo aqui. Obrigada por se preocupar comigo, Sebas-sama. Ah, sim. Tudo bem. Espero que aguarde aqui por um momento. Sebas se retirou e foi em direção à sala. Aconteceu alguma coisa? Seu rosto está avermelhado, Sebas. Essa foi a primeira coisa que Sebas ouviu quando ele voltou para a sala. Ao ouvir alguém comentar sobre a vermelhidão de seu rosto, Sebas acalmou sua respiração de volta a um ritmo profundo e uniforme. Se ele permitisse que a consternação aparecesse em seu rosto, que direito ele teria de receber seu mestre em sua posição como servo? Sebas resistiu ao impulso de tocar seus lábios, colocando a expressão do servo perfeito em seu rosto. Não é nada, Demiurgo-sama. Não há necessidade de se dirigir a mim de maneira tão formal, Sebas. Diferente de como você fez na frente do Ain-sama, nosso mestre de valor incomparável, você não precisa se dirigir a mim com tais honoríficos. O que me diz, Cocytus? Eu não me importo. Depois de ouvir os dois guardiões, Sebas indicou que entendeu. Cerca de 5 minutos depois, o espaço foi distorcido. No momento em que a distorção desapareceu, alguém apareceu em seu lugar.
Naturalmente era Ainz. Ele não estava mais com o cajado de Ainzongom e também não estava mais carregando vítima. Sebas, Cocytus, Demiurgo e Solution ajoelharam todos ao mesmo tempo. Agradeço pela recepção calorosa. Ainz circundou atrás da mesa e sentou-se. Podem se levantar. Os 4 se endireitaram imediatamente, todos olhando para Ainz. Ele parecia estar de bom humor. Vamos ao que interessa. Demiurgo, viu que você estava apenas se preocupando demais? Eu não acreditei nem sequer por um momento que o Sebas nos trairia. Você é muito cauteloso. Além disso, eu mesmo verifiquei o Salão do Trono. Eu sinto muito e agradeço por aceitar minha tola sugestão que contradizia o seu próprio julgamento. Não há problema. Eu também cometo erros de tempos em tempos, mas sei que posso relaxar, já que você está prestando atenção e checando tudo, Demiurgo. Além disso, você fez o que fez por se preocupar comigo, e eu não sou tão mesquinho a ponto de censurá-lo por isso. Ainz desviou o olhar de Demiurgo, que estava se curvando profundamente, e olhou em outra direção. Então, Sebas, é hora de discutirmos como lidaremos com a humana. O corpo de Sebas ficou rígido de nervosismo. Ele forçou que um sim saísse de sua boca e depois de inspecionar o semblante de Ainz, ele se decidiu e perguntou: Como vamos lidar com a Tsuari? O silêncio continuou, e então Ainz falou no que soou como uma sugestão. Deixar a garota sair resultaria em boatos sobre Nazarick, correto? Demiurgo assentiu sob o olhar de Ainz. Exatamente, Ainz-sama. Então, como lidaremos com esse assunto? Vamos alterar as memórias dela. Então, dê-lhe algum dinheiro e depois a despeje em algum lugar. Ainz-sama, eu sinto que matá-la seria mais conveniente. Também haveria menos coisas com que se preocupar. Solution assentiu com a sugestão de Demiurgo. Depois de ver suas reações, Ainz se afundou em contemplação. Já que os dois se sentiam da mesma maneira, ele provavelmente deveria fazê-lo. Sim, provavelmente era o que ele deveria fazer. Sebas então começou a entrar em pânico. Uma vez que seu mestre tivesse tomado uma decisão, pedir para que mudasse seria um tanto rude. Ainz perdoou Sebas, mas Demiurgo, Cocytus e Solution certamente pensariam muito mal dele agora. Expressar descuidadamente sua oposição definitivamente incorreria na ira de seus camaradas. Ainda assim, ele precisava fazer sua proposta agora. Sebas abriu a boca, preparando-se para falar em oposição à opinião de Demiurgo. No entanto, ele acabou não fazendo isso, porque Ainz falou primeiro. É o suficiente, Demiurgo. Eu não gosto de matar quando não me beneficia. Ou melhor, uma vez que matemos os fracos, eles se tornam inúteis. É melhor considerar que podem possuir alguma utilidade enquanto ainda estão vivos. Sebas deu um suspiro de alívio. Tsuari ainda não havia sido condenada à morte, mas ainda havia uma possibilidade. Claro. Então, e se ela vier trabalhar na minha fazenda, gerenciada pelos meus subordinados? É mesmo. Agora que me lembrei, você está criando quimeras. A propósito, já considerou usá-las como rações? Precisamos melhorar a qualidade das provisões de Nazarick. Os olhos de Demiurgo deixaram Ainz, que estava resmungando sobre bifes de quimera ou que hambúrgueres poderiam ser melhor, e olhou para longe. Logo depois, ele o encarou novamente. Infelizmente, a qualidade da carne deles é ruim, não está à altura do nosso padrão. Usá-las na gloriosa Nazarick seria um tanto profano. Demiurgo sorriu, indicando que não aprovava. Mas ainda dá para usar os que morrem e transformá-los em alimentos para os demais. Duvido que comerão a carne se alimentados diretamente, então teremos que moer bem moído antes. Então eles comem até a própria espécie? Realmente, animais não passam de animais. O senhor está corretíssimo, Ainz-sama. Vale notar que é isso que os torna tolos, fofos e adequados como brinquedos. Eles são onívoros, então também comem grãos e afins. Aproveitando o assunto, posso incomodá-lo para providenciar grãos se sobrar algum? Dada a situação atual, os suprimentos que saqueamos ainda não são suficientes. Esses animais são a matéria-prima dos pergaminhos, um recurso crítico para Nazarick. Não pretendo deixá-los morrer de fome. Que tal isso? Sebas, compre grandes quantidades de grãos antes de partirmos. O Demiurgo precisa disso.
Entendido. Dadas as quantidades necessárias, eu preferia alugar um pequeno armazém de grãos como estoque. Mas como devemos transportar os grãos para Nazarick? Bem, informe a Shalltear e faça com que ela use um portal para facilitar o transporte. Demiurgo assumirá a partir daí. Está bem assim? Sim, de lá nós lidaremos com o transporte. Muito bem. Demiurgo, você é indiscutivelmente o que mais contribui para Nazarick e sou muito grato a você por isso. Muitíssimo obrigado pelas amáveis palavras, Ain-sama. Elas servem de encorajamento imensurável ao seu humilde servo. Também não é para tanto. Sim, eu tenho algo para lhe perguntar. Você não está atarefado demais com tantos afazeres? Eu lhe chamo sempre que há problemas, e você deve gerenciar sua fazenda para manter o estoque de pergaminhos, e também há os preparativos para criar o Imperador Demônio. Eu temo que esteja descontente com as muitas tarefas pesadas que lhe foram dadas. Demiurgo estava sorrindo de orelha a orelha. Sebas nunca tinha visto aquela expressão nele antes. Era um sorriso que não tinha qualquer malícia e agradava a todos que olhavam. Estou profundamente grato pelo senhor estar tão preocupado com seu humilde servo, mas insisto que não se preocupe. São tarefas muito importantes e que não constituem fardo algum. Caso eu sinta que está muito árduo, certamente solicitarei mais assistência. Quando chegar o momento certo, terei que incomodá-lo por auxílio e ajuda. Se é o que sente, então tudo bem. Sebas mentalmente franziu a testa enquanto ouvia a voz de deleite de seu mestre e pensava sobre a verdade das condições da fazenda de Demiurgo. Sebas e Demiurgo eram ambos servos dos seres supremos, mas Sebas conhecia bem a personalidade de Demiurgo. Alguém como ele nunca teria uma mera fazenda. O mesmo se aplicava em relação à real identidade das criaturas chamadas quimeras. Um flash iluminou a mente de Sebas por um instante. Isso porque ele havia adivinhado que tipo de criaturas Demiurgo estava criando. Será que ele poderia enviar Tsuari para tal lugar? Certamente Demiurgo garantiria a segurança da vida dela, mas o mesmo não poderia ser dito sobre seu estado mental. Só então houve uma pausa na conversa entre Ainz e Demiurgo. Esta era a única chance de Sebas em expor sua opinião. Depois de decidir sobre isso, Sebas se dirigiu ao seu mestre. Ain-sama, o que foi, Sebas? Se me é permitido. Ele segurou sua respiração. Seria uma aposta extremamente arriscada, porém, uma que ele precisava fazer. Eu gostaria que a Tsuari trabalhasse para nós na grande tumba de Nazarick. O silêncio desceu sobre todos e os olhos convergiram em um único ponto da sala. Ainz calmamente perguntou: Recentemente, eu fiz ao Cocytus a mesma pergunta, mas Sebas, que méritos existem ao fazê-lo? Para começar, Tsuari pode cozinhar. Em toda Nazarick, apenas o chefe de cozinha e o sous-chefe podem preparar comida. Eu tomei a liberdade de excluir Yuri e as demais. Depois de considerar as necessidades futuras de Nazarick, sinto que seria melhor se tivéssemos mais pessoas capazes de cozinhar. Eu também sinto que seria muito benéfico testar se humanos são capazes de trabalhar em Nazarick. Isso estabeleceria um excelente precedente para mostrar que mesmo formas de vida inferiores como os humanos podem prestar serviço a Nazarick. Além disso, tudo bem, Sebas, já entendi. Ainz levantou a mão para interromper o discurso de Sebas sobre os muitos usos de Tsuari. Sebas, estou totalmente ciente do que está tentando dizer. Realmente tem razão. No passado, considerei que temos poucos que são capazes de cozinhar, e é um problema que vale a pena ponderar. Mas Ain-sama, será que ela pode mesmo preparar refeições dignas do padrão de Nazarick? Sebas olhou ressentido para Demiurgo por um momento, e em resposta, Demiurgo apenas sorriu. Desgraçado! Sebas engoliu sua raiva antes que pudesse falar. O que ele diz faz sentido. O que tem a me dizer, Sebas? Tsuari prepara principalmente pratos básicos. Quanto a ser ou não adequados para Nazarick, isso é um pouco difícil de responder. Pratos básicos? Duvido que Nazarick necessite de batatas cozidas ou algo parecido.
Me vejo obrigado a ressaltar a superficialidade dos pensamentos de Demiurgo. Como ela já sabe preparar pratos básicos, isso implica que pode aprender outras técnicas de culinária do chefe de cozinha se assim pedirmos. Não podemos ficar presos nas limitações do presente. Também devemos considerar o futuro. Então eu adoraria que ela ajudasse a preparar as refeições na minha fazenda. Fazer carne moída dificilmente é uma tarefa fácil. Os dois se alfinetaram em um vai e vem, e Ainz assistiu à conversa deles. Ao mesmo tempo, ele olhou para além deles. Ele viu os contornos de seus criadores, fantasmas da gloriosa Era de Ouro de Nazarick. E aí, aonde vamos hoje? Para os gigantes de fogo. Para os dragões de gelo. Hubert-san, eu lembro que concordamos em farmar o gigante de fogo Surte. Ele tem drops raros, esqueceu? Que curioso, eu ia te perguntar o mesmo, Touch-san. Há pessoas que precisam caçar dragões de gelo para cumprir os pré-requisitos da mudança de classe. Ou será que você esqueceu? Não, é só que a Yamaiko-san precisa dos drops do gigante para ficar mais forte. Pessoal, qualquer um deles... Tá falando do primordial de fogo? Então o primordial de gelo é tão essencial quanto, não? Por isso que a gente deveria ir caçar os dragões. Podemos aumentar as taxas de drop com itens de cash. Surge tem uma taxa menor que a dos dragões. Então você acha que não devemos vencê-lo primeiro? Peraí, tá falando que eu vou ter que gastar com itens de cash? Bem, sobre isso... Que tal lutarmos contra monstros pervertidos, tipo a súcubos no abismo? Cala a boca, maninho. Bem, se vamos atrás de monstros demoníacos, deveríamos lutar contra os Lordes dos 7 Pecados Capitais. Mas talvez precisemos fazer muitos preparativos. Touch-san, você está sendo muito egoísta. Vai dizer que não seria mais eficiente se a gente lutasse contra os dragões de gelo? Temos membros novos que precisam upar, sabia? Você que é egoísta, Hubert-san. Até porque jogos não são só sobre eficiência. Que isso, gente? Será que o mago mais forte e o guerreiro mais forte poderiam parar com essa briguinha? Eles sempre foram assim, desde que eu entrei aqui. Touch-san é um cara muito legal mesmo. Até deu atenção pra você, um pirocão rosa ambulante. Tiagama-san, Perorontino-san, poderiam se acalmar? Eu estou invocando meus privilégios como chefe de guilda. Alguma outra guilda já venceu os 7 pecados? Derrotaram o orgulho, eu vi num post online. Falando em itens de classe mundial, vamos usar aquela pedra calórica para criar o golem mais poderoso de todos os tempos. Noble-san, eu acho que seria melhor encaixá-la em uma arma em vez de fazer um golem. Ou uma armadura, eu acho que ficaria legal. Nós temos que pensar sobre isso. Afinal de contas, é um item que nos permite fazer solicitações diretas aos desenvolvedores. Então é melhor pensar bem antes de usar. É isso aí, Momonga-san. E agora nós sabemos como farmar as pedras calóricas, mas esse método requer muito minério prismático das 7 minas escondidas. Isso é um saco. Não dá para obter isso a menos que tenhamos o controle exclusivo sobre as minas. É uma bosta. Pois é, e cada uma é controlada por uma guilda. Se a gente usar sem pensar, não tem como conseguir outra. E duvido que dará para revezar. Que tal vender informação para Trinity? Tem que saber brincar com a ganância dos outros. Isso pode desencadear brigas entre eles, e aí a gente pode tirar proveito. Então é só vender informação para a Aliança e esperar que eles se matem? Não esperava nada menos do nosso estrategista Punito Mou-san. Por falar da aliança, eles parecem que estão chegando nos outros. Hã? Como assim? Ouvi dizer que eles conseguiram algum tipo de item de classe mundial, e então mudaram de postura em relação às outras guildas. Estou chocada. Mas falando sério, será difícil formarem uma coalizão de alto nível como da última vez. Que tal deixar o Momonga-san decidir? Por mim, tudo bem. Chefe de guilda, o que a gente deve fazer? Oi? O quê? Eu não estava prestando atenção. Quer dizer agora? Francamente, acho melhor a gente ir com o voto da maioria como de costume. Assim ninguém vai ter reclamação. É, melhor assim. Concordo. Tudo bem, então. A nova moeda representará o Hubert-san, enquanto a antiga representará o Touch-san. Pessoal, peguem suas moedas. Vamos ouvir os dois falarem agora. Enquanto isso, de volta ao presente. Basta, vocês estão diante do Ain-sama.
As palavras de Cocytus foram como um balde de água fria despejado na crescente disputa entre Sebas e Demiurgo. Ambos se viraram para encarar Ainz, que apenas os observava, e seus rostos empalideceram no instante seguinte. Não havia como dizer qual expressão se espreitava dentro dos pontos dançantes de luz dentro das órbitas vazias de Ainz, mas não havia dúvida de que havia uma grande energia em seu olhar. Os dois sentiram que seu mestre estava prestes a castigá-los a qualquer momento, e os dois responderam simultaneamente. Perdoe a grosseria do seu servo diante de sua presença, Ainz-sama. Seu servo lamenta profundamente forçá-lo a testemunhar um comportamento tão tolo. Os dois se curvaram em desculpas, mas nenhum deles conseguiu entender a reação de Ainz. A sala de repente ecoou com risadas altas e relaxadas. Eles não se lembravam de Ainz rindo com tanta alegria antes. Cocytus, Demiurgo, Sebas e Solution todos olharam com expressões estúpidas para essa visão inacreditável. Está bem, eu permito isso. Eu permito que discutam. Sim, é assim que deve ser. Essas indas e vindas sem fim. Eles não tinham ideia do que tinha movido tanto o coração de Ainz, mas Sebas suspirou aliviado, sentindo que a situação parecia ter mudado. Droga, maldita supressão de emoções. De repente, o humor de seu mestre se acalmou, como se algo tivesse o refreado. Ainda assim, Sebas tinha certeza de que ele parecia estar de bom humor. Ainz então se dirigiu a Sebas em um tom descontraído. Eu já sei o que Sebas quer dizer. Infelizmente, não é uma boa ideia trazer humanos para Nazarick. Mesmo assim, eu gostaria de ver a garota Tsuari. Traga-a para mim. Sim, o farei imediatamente. Sebas ficou intrigado com o estranho pronunciamento de Ainz, mas imediatamente saiu e foi buscar Tsuari. Ainz-sama, eu a trouxe. Se aproxime. Ainz se inclinou para a frente, ainda sentado. Ele olhou para Tsuari de um jeito muito estranho. Alguma coisa a respeito dela desagradou meu mestre? Sebas pensou enquanto olhava para Tsuari pelo canto do olho, mas não tinha ideia do porquê seu mestre agiria assim. Realmente se parecem, murmurou Ainz. Ele provavelmente não pretendia dizer isso em voz alta. Bem-vinda, Tsuari. Deixe-me começar por esclarecer as coisas. Eu não aviso 2 vezes. Gosto de respeitar as escolhas que os outros fazem. Isso se aplica mesmo se a escolha trazer ruína para eles. Agora que está ciente disso, me responda uma coisa. Se mentir, o assunto será encerrado. O mesmo se aplica se eu não receber a resposta que deseja ouvir. Sebas conseguiu ouvir Tsuari engolindo em seco. Ele não a culpou por isso. Provavelmente estava se sentindo muito desconfortável com seu destino iminente depois daquela exibição ameaçadora. Então, a minha pergunta é: qual o seu nome completo? Sebas não entendeu o porquê da pergunta. Qual seria a importância disso? Ao olhar novamente para ela, ele viu que os olhos de Tsuari estavam vagando por toda a sala. Sua atitude explicava tudo. Por favor, apenas responda com sinceridade. Sebas orou em seu coração. O fato de sequer ter dito a Sebas seu nome completo sugeria que poderia haver algum problema se soubessem sua verdadeira identidade. Assim, mentir para seu mestre provavelmente seria o pior cenário para Tsuari. O silêncio continuou, e depois de um longo período de tempo, Tsuari finalmente respondeu, com uma voz tão fraca quanto o zumbido de um mosquito. Tsuari Ninia. E seu sobrenome? Tsuari Ninia Veyron. Entendi. Isso mesmo. Mais uma pergunta, Tsuari Ninia. Seu desejo é ir para a grande tumba de Nazarick, ou seja, o meu domínio, e morar lá, correto? A grande tumba de Nazarick não é um lugar para humanos. Quero dizer, não que humanos não possam sobreviver lá, mas lá não abriga humanos. Por isso, eu acho que não é um lugar adequado para você. Se não quiser, eu lhe darei uma fortuna em ouro e viverá o resto de seus dias em algum distante domínio humano. Seus termos eram tão generosos que fez os presentes se questionarem o porquê Ainz estava indo tão longe por ela. Todavia, Tsuari não hesitou e respondeu imediatamente. Eu gostaria de viver com Sebas-sama. Ainz assentiu devagar. A luz vermelha em suas órbitas oculares vazias parecia estranhamente gentil. Que assim seja. Ouçam bem, meus servos. Todos imediatamente prestaram atenção máxima. Tsuari apressou-se para imitá-los.
Eu garanto a segurança de Tsuari Nínia em nome de Aizongom. Posso tratá-la como convidada na grande tumba de Nazarick, mas o que você prefere? Obrigada, milord. Mas eu prefiro trabalhar com o Sebai-sama. Se é isso que você deseja, então por enquanto Tsuari será uma empregada temporária e diretamente subordinada a Sebas. Sebas dê a ela um trabalho apropriado. E com isso, as Pleiades vão mudar do modo 6 estrelas para o modo das 7 irmãs. Haverá uma mudança na liderança, então você não precisa movê-la para a moradia. Afinal, a Yuri Alpha assumirá o controle. Solution se curvou profundamente. Além disso, diga a todos na grande tumba de Nazarick que Tsuari Nínia está sob a proteção de Aizongom. Diga também que ela trabalhará ao seu lado. Todos, exceto Tsuari e Ainz, se curvaram como um só. Demiurgo, tem alguma objeção à minha decisão? Absolutamente nenhuma. Vossa palavra é lei na grande tumba de Nazarick, mas ressalto que muitos não entenderão o porquê de recebermos uma humana em nossa terra abençoada. Como devo explicar isso para eles? Isso me lembra do passado. A irmã de Yamaiko-san, Akemi-san, era uma elfa da floresta, mas nós frequentemente a convidávamos para Nazarick. Nunca foi proibido a entrada de humanos ou humanoides na grande tumba, pois se fosse o caso... Ainz olhou para Solution, que estava esperando por ordens dentro da sala, e então disse: teríamos que expulsar sua irmãzinha também. Bom, para isso resta saber se uma imortal ainda pode ser considerada humana. Certamente, Solution. Então, Demiurgo, diga-lhes que isso foi o que decretei. Se alguém pensar o contrário, diga-lhes que estão livres para se reportarem pessoalmente a mim. Explicarei caso tenham dúvidas. O seu servo entende. Não tenho mais perguntas. Por fim, vamos confirmar os próximos passos. Primeiro, desocuparemos imediatamente essa propriedade. Todas as sentinelas postadas aqui retornarão a Nazarick. Solution e Sebas completarão sua tarefa final na capital real, que é comprar grãos para o Demiurgo e depois transportá-los para o armazém. Uma vez que quantidades suficientes tenham sido acumuladas, usaremos o portal da Shautir para transportar os grãos. Alguma dúvida? Todos se curvaram em silêncio. Tsuari olhou ao redor e apressadamente se curvou também. Então, ainda há a questão de Tsuari. Como devemos lidar agora? Ela voltará conosco ou deveria voltar com Sebas? Seu servo propõe que ela volte comigo. Isso evitará muitos problemas. É como diz, então. Sebas, Solution, traga as sentinelas aqui. Eu vou levar todas de volta com minha magia. Todos responderam que entenderam como uma só voz. Depois de assistir os três saírem, Demiurgo perguntou a Ainz: posso perguntar se o senhor está familiarizado com aquela garota? Ainz não respondeu à pergunta, mas lentamente se levantou de seu assento. Então se virou para uma parede em branco. A maneira como ele fez isso foi como se houvesse alguém parado ali. Depois de um curto período de tempo, Ainz falou: Demiurgo, eu sou alguém que acredita que o bem deve ser recompensado com o bem e o mal retribuído com o mal. Também sinto que devemos pagar nossas dívidas. Ainz produziu um livro de sua dimensão de bolso. Este livro encadernado em couro estava amarrado com barbante e era de acabamento rudimentar. O bibliotecário-chefe já traduziu para mim, mas este é o original. Era o diário de uma garota cujo coração queimava com raiva porque sua irmã mais velha foi raptada por um nobre. Certa vez, em um certo vilarejo, viviam duas irmãs muito próximas. Seus pais haviam falecido quando ainda tinham tenra idade. Elas eram bem pobres, mas se ajudavam mutuamente durante a vida. No entanto, a irmã mais velha foi levada pelo lorde daquelas terras, um homem de terrível reputação, para que servisse como sua concubina. Talvez a irmã mais nova pudesse ter sido capaz de desejar-lhe o bem, mesmo com lágrimas nos olhos. Claro, isso se sua irmã mais velha tivesse conseguido viver bem com o nobre. No entanto, os rumores que sua irmã mais nova ouviu fizeram-a adivinhar o destino de sua irmã mais velha. Ela seria usada como um brinquedo e depois descartada como lixo quando seus captores se cansassem dela. Quando seu palpite foi provado, a irmãzinha furiosa deixou o vilarejo. Ninguém estava disposto a ajudá-la.
Logo, ela descobriu que tinha um talento para a magia e assim construiu sua força para salvar sua irmã mais velha com suas habilidades. Mas infelizmente, ela encontrou seu amargo fim antes de atingir seu objetivo. O diário estava em grande parte preenchido com frases simples e breves. Na última página, ela tinha escrevido palavras de elogio para um casal de aventureiros com quem ela tinha ido colher ervas, Momon e Nabi. Aprendi algumas coisas sobre como o mundo funcionava a partir deste diário. Isso me deixou em dívida com você. Sua irmã mais velha será sua recompensa. Ainz acariciou a capa de couro, que estava desbotada por causa da idade, e então o devolveu à dimensão de bolso. Ainz-sama, seu humilde servo procura permissão para discutir um assunto. Qual assunto, Demiurgo? Eu li os relatórios de Sebas e algo me chamou a atenção. Posso despender um pouco de tempo na investigação de tal assunto? Você achou algo estranho? Sim, existe um lugar que eu gostaria de investigar. Eu vou tentar voltar antes que o senhor vá a Insama, mas pode demorar um pouco, pois eu não sei onde fica, e fazer o senhor esperar por mim seria terrivelmente desrespeitoso. Mas se puder me ceder um pouco de seu precioso tempo... Quando viu o rosto sério de Demiurgo, Ainz decidiu falar em um tom leve para deixá-lo à vontade. Está bem, Demiurgo. O que fará será benéfico para Nazarick, não é? Por algo assim, esperar não será problema algum. Vá, Demiurgo. Muitíssimo obrigado.